Então, a gente tem algumas coisinhas aqui que eu queria tratar com vocês. Insegurança jurídica, falta de especialidade e fragilidade no processo. Lembra que a gente tem conflitos internos e a gente falou de usurpação de função externa, e aqui nós estamos falando da interna. Então, o que é essa insegurança jurídica? O oficial de cartório, por vezes, faz o serviço do delegado? Por vezes, porque o Código de Processo Penal diz que ele tem que estar lá, o delegado, a autoridade policial, se ouvido, você faz o trabalho de escrivão. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre o cargo único, sobre isso. Então, pergunto para vocês, você tem algum oficial de cartório aqui? Tem? André é oficial de cartório, tem alguns colegas aqui. Vamos lá, tu está fazendo o procedimento, chamou alguém para ser interrogado. Nem sempre tem autoridade policial no município, quanto na unidade policial, tanto na capital quanto no interior, não sei se aqui no Rio de Janeiro é assim, no restante do Brasil é. Acontece de você fazer todo esse procedimento só. Digamos que esse cara vá na companhia de um advogado. Digamos que ele acompanhe todo o procedimento. Digamos que tu assine lá. Não sei se no interrogatório que a André vai assinar vai estar lá. Na presença do delegado fulano de tal e eu, escrivã, que eu digitei. Está assim, André? Está escrito lá, não está? Porque tem que estar. E por que tem que estar assim? Porque o oficial de cartório ele tem uma coisinha na administração pública que chama-se fé pública. Significa dizer que o que ele está dizendo é verdade, absoluta verdade, e o advogado está lá vendo, se lascando. Quer dizer que você está dizendo aqui o que não é verdade. Pergunto para você, foi lá, feito procedimento, o cara foi interrogado, chegou o processo lá, o advogado pode contestar isso? Pode. Só pode ir, é porque às vezes existe uma fragilidade, né? Mas nós estamos na fragilidade constante. E o que é legal? Nós somos, no ordenamento jurídico e na nossa academia de polícia que nos formou, nós não temos essa especialidade. Então o André estava falando, mas isso aí causa uma estranheza, porque tem que ter autoridade policial que diga o que é o crime, não é verdade? Uma pergunta para vocês, quando vocês vão registrar uma ocorrência, quem é que diz qual é o crime lá? Na real mesmo? Vocês mesmo. Tem estado que é estagiário que diz, nem chama o policial para identificar, ele vai lá e... né? Mas aí é que está. Falta a especialidade no ordenamento jurídico, mas na prática nós fazemos. Então o que a lei orgânica está trazendo? Vamos organizar esse negócio aqui e vamos ver se é possível a gente começar a tratar as coisas da forma como já estão sendo tratadas, mas na prática não tem um ordenamento jurídico que nos gabarite para isso. E a fragilidade do processo, no que a gente já disse aqui, já evidencia isso de forma latente. Vamos lá. Agora vamos para a matriz do projeto. As matrizes do projeto. Nós temos como matriz o cargo único e a carreira única. Tá certo? Tem aquelas coisas que evidenciam a Polícia Civil organizada a nível nacional, mas as matrizes das grandes mudanças, ou pelo menos dos grandes aperfeiçoamentos no que se refere a nossas leis, é isso aqui. Tá certo? Então, o cargo único. Hoje tem o oficial de cartório, o investigador, né? Não sei se aqui tem papiloscopista, perito, delegado. Vamos acabar com isso. O cargo é policial civil. E também, como é que funciona isso? Vou já dizer. Nós temos hoje, a nível de Brasil, nós temos o investigador, nós temos o escrivão, nós temos o papiloscopista, nós temos o motorista policial, o agente de telecomunicações, o auxiliar de necrópsia, o perito criminal, o delegado, o fotógrafo policial, o agente de perícia. Falei um bocado aí, não falei? Anotaram aí? Falei um bocado só dos que eu lembrei aqui na cabeça, deu para falar que nem radialista da Globo CBN, futebol na Globo, né? Então, isso aí é o retrato que nós temos hoje de algumas só. E a gente pensa que a Polícia Civil hoje, vou perguntar aqui, não sei se acontece, tem agente de cartório ad hoc? Os inspetores todos fazem, né? Todos fazem. Ad hoc é para o ato, né? Vocês são ad eterno, né? Ad eterno, né? Oi? Né? Então, hoje, eu vou dizer para vocês, nós temos hoje uma desorganização funcional, né? Porque existe aquilo que você faz, o que eu faço, mas na prática está todo mundo fazendo quase tudo, né? E a lei orgânica está dizendo, já funciona assim, amiguinho, vamos organizar. Tá certo? E por que a gente está fazendo e pensa isso? Por conta da complexidade da carreira. O STF decidiu que para se ter uma carreira, ela precisa ter complexidade em sua evolução. Hoje, o investigador de polícia,
ele faz concurso para investigador de polícia. Depois de 35 anos, 30 anos, o tanto que ele quiser trabalhar, eu conheci ali o seu Mário, que trabalhou 47, né, seu Mário? Trabalhou 47, ele começou como investigador, outra nomenclatura, e terminou como? A mesma coisa. Nada mudou nas suas funções e prerrogativas. A nível nacional, essa é a regra, tá certo? Mas o STF diz que para se ter uma carreira precisa ter complexidade de uma classe para outra. Então vamos conversar sobre isso. Nós teríamos aqui, ó, vou mostrar no laser, a classe, lembra como é que é o nome do cargo? Policial civil. Oficial substituto seria a classe inicial, depois oficial intermediário, depois oficial inspetor, depois oficial especial. Olha só que um círculo alimenta o outro. Tá certo? Vamos lá. Oficial substituto. Atividade de atendimento ao público e de natureza operacional policial e demais atribuições relacionadas com as funções institucionais da Polícia Civil. Você vai dizer assim, Itamir, isso é muito genérico. É, porque nós estamos dando uma lei geral. E os estados vão fazer as suas adaptações. E os sindicatos já vão estar conversando com seus estados nessa adaptação. Tá certo? Então é geral mesmo, porque a lei ela precisa ter esse caráter. Aí nós estamos aqui na classe inicial. E aí tem cumprir mandado de busca, realizar intimações, registro de ocorrência, vai ser organizado, que é da natureza operacional policial. Como que a gente faz esse incremento? Dentro da nossa cargo único, aqui tem papiloscopista, Márcio? Papiloscopista ele não foi reconhecido na lei que tratou dos peritos oficiais como perito oficial, infelizmente. Então a gente está trazendo eles para essa discussão e colocando eles dentro da carreira policial civil. E não estamos colocando os peritos criminais porque os peritos criminais não querem participar. Inclusive, numa lei que tramita lá, que é a 1949, que é a lei orgânica porcaria, de 2007, está tramitando há 11 anos, ela nem traz o perito criminal lá junto, porque os peritos criminais eles estão tentando se desvincular da Polícia Civil. Não sei se aqui já é, mas na metade dos estados do país já é desvinculado da Polícia Civil e eles, como categoria, não querem estar juntos. Tá certo? Então, o que acontece aqui? Ó, nós temos na classe 2, execução de serviço de identificação civil e criminal, atividade de levantamento datiloscópico, que na prática seria o papiloscopista que faz. Tá certo? E observem que a gente tem aqui, ó, além das atribuições da classe de oficial substituto. Entendem que cresceu? Evoluiu? Aumentou-se as atribuições? E como é que a gente faz isso nos outros? Vamos lá. Temos lá a classe de oficial inspetor, que seria a terceira classe. A atividade de natureza policial envolvendo a execução e controle operacional das atividades. Opa, tá diferente, não tá? Então vou dar um exemplo. Delegacia, unidade policial, não sei como é que você chama, tem o delegado, certo? E tem uma equipe de investigação. Não tem aquele cara aqui, digamos que é o Acioli. O Acioli é a referência do delegado. Ele que vai lá conversar com o delegado, passar, né, conversar sobre as missões, o que é. Ele é, vamos dizer, o chefe de investigação, que quase todas as polícias do Brasil não tem. Na prática, a execução não tem, mas não tem escrito. Então, nós estamos dizendo o que aqui? Que o cara, para assumir esse papel do Acioli, ele precisa ter uma certa experiência, porque ele já está na classe 3. E para ele chefiar esse grupo, ele precisa já ter um tempo de polícia. Aí o Acioli vai dizer para mim também, mas tem um menino ali, ó, o cabo era do Exército, boina verde, né, foi da SWAT, fez concurso para a Polícia Civil agora. Ele não pode ser chefe? Não. Porque ele acabou de entrar no ônibus, já quer sentar na janela, não é verdade? Então, a gente precisa compreender que nas nossas atribuições, a experiência ela precisa ser valorizada. Hoje em dia, os meninos entram com gosto de gás, né? Tem uns que estão entrando bem preguiçosinhos. Mas tem uns que entram assim animado, aí de repente o delegado diz, pô, eu cansei de ti, senhora, eu vou colocar esse menino aqui para te chefiar. Não estou dizendo que isso vai ferir a questão da qualidade investigativa, porque isso acontece nas polícias civis do mundo inteiro. Das polícias civis não, das polícias do mundo inteiro. Tá certo? Onde o cara ele vai evoluindo de acordo com a sua experiência, ele faz uma provinha para evoluir, e a gente está tentando propor isso aqui. Tá certo? Então vamos lá. Bem como articulação, intercâmbio com outras organizações policiais em âmbito local e nacional, ou seja, a gente está incrementando complexidade na carreira. E aí vem para o que a gente trata de que é a grande inovação dentro do que a gente colocou aqui na carreira dos policiais civis. Atividade de natureza policial, envolvendo planejamento, coordenação, capacitação, academia de polícia, por exemplo, controle e execução administrativa e operacional. Vê que cresceu? Então, algumas chefias administrativas na Polícia Civil não são executadas por policiais.
não é verdade? Mas alguns locais são. Então, a gente está colocando aqui que, por exemplo, eu fui coordenador do Departamento de Inteligência. Então, eu estou colocando aqui que para eu coordenar o Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Acre, eu preciso estar na classe 4. Ok? E aí, vamos para... Porque hoje nós vamos achar estranho, mas o Ceará e o Tocantins já está funcionando. Termo circunstanciado de ocorrência ou outro procedimento previsto em lei, lavrar, né? Lavrar auto de prisão em flagrante, termo circunstanciado de ocorrência ou outro procedimento previsto em lei para apuração de crimes de menor potencial ofensivo. Está vendo isso aqui? Pergunto para vocês, já acontece? Ou não acontece? Na prática. Acontece? Nós estamos apenas colocando no papel o que já acontece. E eu pergunto para vocês, se nós não fizermos isso aqui, meu irmãozinho, sabe o que é que vai acontecer? Não vou nem dizer que para. Os caras vão fazer concurso para a Polícia Militar, porque o ciclo completo vai vir aí e os caras vão assumir tudo isso aí. Ou a gente começa a dividir a atribuição e tirar o argumento do ciclo completo, ou nós vamos morrer à míngua. Porque nós já estamos respirando por aparelhos. Porque ninguém quer investir na Polícia Civil. Não sei se vocês já perceberam isso. Ou a gente começa a se reinventar e a propor coisas que saiam da base para que a gente consiga, né, caminhar como uma instituição forte e eficiente, ou a gente não progride. E aí eu vou dar exemplos para vocês aqui que a gente falou, mas no Paraná são 399 municípios. 270 não tem delegado, mais da metade. E pasmem, 20 comarcas. Desses 270 municípios, você tem a formação de 20 comarcas, ou seja, em outras palavras, tem local que tu tem promotor, tu tem juiz e tu não tem um delegado. Pergunto para vocês, a Polícia Civil lá parou? Funciona? Tem uma delegacia lá? Tem. Alguém está fazendo o serviço, não está? Mas está fazendo sem especialidade legislativa. Está fazendo sem ter a segurança jurídica, mas está fazendo. E aí eu coloquei aqui o Mato Grosso do Sul, porque lá são 79 municípios e metade exatamente não tem, metade não, um terço exatamente não tem policial civil, não tem delegado. E aí a gente parte do seguinte ponto. Um terço dos municípios brasileiros, o Paraná é mais da metade, não tem a figura do delegado lá. E se você for ver a ementa da PEC 51, que é do Lindbergh Farias, vocês conhecem? A PEC 51... lá está dizendo que não tem policial civil em todo canto, mas tem policial militar. Então, o policial militar pode fazer o nosso serviço. Não é verdade? Então, nós precisamos tirar esse argumento deles. Mas, para tirarmos o argumento deles, nós precisamos dividir. Mas, infelizmente, a gente encontra resistência a nível nacional e essa discussão ela precisa ser aprofundada sobre o risco de a gente parar de respirar por aparelho e morrer. Né?